Fala, meus amigos, muito bom dia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas situações e de quem é a culpa. Primeiro, motorista pega uma corrida do aeroporto de Guarulhos e vem aqui para o Rio de Janeiro. E aí? O passageiro não paga e de quem é a culpa? Fala para mim. Quem é culpado? O motorista que foi ingênuo? Ou a culpa é da plataforma que não filtra? Segundo, problema no banco Digio. Motorista não conseguiu pagar ali a COV em dia e cobrou-se R$ 180 de multa para o motorista de aplicativo por não pagar em dia o aluguel do carro dele porque o dinheiro estava preso. De quem é a culpa? Pois é, pessoal, até quando a gente que é motorista de aplicativo vai ter que ficar fazendo planos, estratégias, cuidados para não ficar no prejuízo? O que eu mais vi esses dias foi gente criticando aí quem não tinha reserva de emergência e ficou na mão do banco Digio, porque a Uber atrasou o pagamento. E agora, no caso de ontem, o colega que fez uma corrida do aeroporto de Guarulhos aqui para o Rio de Janeiro, aqui ó. Inclusive eu tô aqui, vou explicar o porquê que eu tô aqui, já vou falar para vocês já. Vim para cá hoje segunda-feira, dia 27 de abril. Vim hoje de manhã e vou embora hoje de manhã também. Cara, até quando a gente vai ser culpado por uma responsabilidade que a plataforma tem que ter? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar do caso do colega, motorista de aplicativo. Foi ali no aeroporto, motorista experiente ele, tá? Experiente. Tocou uma corrida, saindo ali do aeroporto de Guarulhos, aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, não é assim? Viagem no dinheiro, corrida no dinheiro. E a gente cansa de falar que corrida no dinheiro, corrida longa, tem que se prevenir de calote. Mas será que o motorista é culpado? E se fosse um motorista que começasse a trabalhar no seu primeiro dia e tocasse uma corrida para o Rio de Janeiro, ele batesse o olho na corrida e falasse: vou fazer, tô precisando de dinheiro. Aí chega lá, o passageiro faz como o passageiro, inventa uma desculpa, abre a porta, problema seu, e sai andando. E aí esse motorista, normalmente acontece duas coisas com ele. Primeiro, ele vai ter uma dor de cabeça enorme para receber essa corrida. Segundo, se é uma corrida às vezes no cartão, ela pode ficar 2, 3, às vezes 4 dias o dinheiro cair na conta dele. Entra para análise. Mas quando você começa a trabalhar nos aplicativos, ninguém te ensina isso. Sabe aonde o motorista vai aprender isso? Ou tomando na cara, ou ele quebrando a cara, ou num grupo de WhatsApp, alguém orientando ele depois que ele se ferra, ou nos vídeos do YouTube e do Instagram. É nessa hora que a realidade de algumas pessoas vem à tona e as pessoas aprendem com as falhas e os erros do outro. Mas a pergunta que eu te deixo: será que o motorista realmente errou? Ou será que a plataforma tem que criar mecanismos, criar travas que protejam não somente o passageiro, que não protejam somente o passageiro, porque o passageiro tem todas as proteções. O passageiro tem a foto do motorista, tem a quantidade de corrida, tem a placa do carro. E ainda assim, o passageiro, ele não tem que dar satisfação da foto dele, o passageiro não tem que dar satisfação nenhuma. Ele só chama o carro de aplicativo, pega o carro e se a viagem for no dinheiro, ele ainda pode dar calote na plataforma, vai ser bloqueado na plataforma, mas até então, o passageiro que saiu ali de Guarulhos e veio aqui para o Rio de Janeiro não pagou a corrida e o motorista ficou no prejuízo. E aí, para ele não tomar prejuízo, ele tem que entrar no suporte, tem que provar que ele não está errado. Nesse caso, o motorista tem câmera de segurança. E ainda bem que, por ter câmera de segurança, ele conseguiu fazer algo que é fundamental: se defender. E mesmo que a Uber ou a 99 se negue a pagar esse motorista, ele pode abrir um boletim de ocorrência contra a plataforma, ter as provas e ele vai receber em algum momento. Agora o problema é que se ele não recebe do passageiro,
Mas se ele, mesmo que ele não faça uma corrida no dinheiro, porque muita gente vai falar, não deveria ter feito corrida no dinheiro ou deveria ter recebido no começo. Vamos supor que essa corrida fosse no cartão, e ele fizesse essa corrida no cartão, chegasse aqui no Rio de Janeiro e o dinheiro dele ficasse preso, e ele tivesse pouco dinheiro na conta para voltar do Rio de Janeiro para São Paulo. Esse motorista que muitas vezes viu, encheu os olhos dele, essa corrida pagando muito bem, no entendimento dele, valores altos. E aí? Então de quem que é a culpa? A culpa é do motorista ou a culpa é da plataforma? Que, por exemplo, numa corrida com dinheiro, uma corrida que, por exemplo, ultrapassasse os seus 50, 60 quilômetros, ao invés de ser uma corrida que desse a liberdade do passageiro pagar em dinheiro, exigisse que ele pagasse no Pix, ou que só pudesse abrir a corrida a partir do momento que o motorista confirmasse que ele recebeu o dinheiro no início da corrida. Mas a plataforma não faz isso porque ela entende que pode acontecer fraude de motorista prejudicando a plataforma. Ela inverte as coisas, ela joga sempre a responsabilidade contra o motorista. E aí o motorista às vezes sai no prejuízo. Nesse caso, como eu falei para vocês, o motorista tem a câmera de segurança e isso resguardou ele. Mas e se não tivesse? Quantos motoristas já tiveram aí prejuízos de corridas longas, tanto pela Uber quanto pela 99? E quando não tem o prejuízo, vai para análise, a análise demora vários e vários dias. E quando às vezes o passageiro ainda não denuncia, e você tem a sua conta bloqueada até você ter uma análise. Então a primeira dica que eu vou dar, infelizmente, é corrida longa, no dinheiro, tente já ir conversando com o passageiro no começo para você receber, para evitar problema. O que deveria ser responsabilidade da plataforma, de tanto o motorista se lascar e se ferrar, ele tem que se sujeitar, ter um mau entendimento e cobrar corrida no começo. Olha que situação desagradável. Mas é verdade. Outra coisa, o colega foi assaltado essa semana aqui, ó. Olha o que aconteceu com o colega. O colega recebeu uma corrida, tocou uma corrida para ele, longa. Ele ia buscar, saiu na televisão, ele ia buscar a corrida, no meio do trajeto mudaram o endereço. Entrou 2 meliantes no carro dele, iam sequestrar o motorista. Cara, mais uma vez, de quem é a culpa? Do motorista da plataforma? Da plataforma que dá essa liberdade, que não exige uma selfie do passageiro, que não exige foto. Aí o motorista tem que aprender a trabalhar, ele tem que ser o Jiraiya, ele tem que ser ninja, tomar cuidado para não ser assaltado. Então, infelizmente, você que está começando no aplicativo, você que é motorista que só vê o valor que você vai receber na corrida, não pise em ovos. Infelizmente, você precisa entender que a plataforma nessa hora não está do seu lado. E se você não for malandro, malandro no sentido da expertise, se você não for malandro no sentido de se proteger, é a mesma coisa que eu querer andar aqui, ó, tô gravando do celular. Tava gravando do celular lá, você vê que a qualidade é diferente, tô gravando na GoPro. É a mesma coisa que eu quiser andar com o meu celular aqui, ó. Se eu não tomar, vou exigir do Estado que me proteja, mas a qualquer momento pode vir um malandro de roubar meu celular. Esse é o país que a gente vive. E infelizmente, se você não entender que você está rodeado de um monte de gente desonesta, você pode se lascar. O passageiro pode ser praticamente um bandido. Dependendo de quem você leva, você não sabe. Então a plataforma, ela cadastra qualquer um. E aí você pode tomar esse calote. Segundo ponto que a gente vai falar. Colega não tinha reserva de emergência. Será que a culpa é do colega que não tinha reserva de emergência? Ou será que a culpa é do Banco Digi da Uber, que simplesmente, desde quinta ou sexta-feira, foi pagar os motoristas só no domingo? O colega não conseguiu pagar a locadora, não conseguiu pagar a COV, e aí atrasou o aluguel e teve R$180 de juros, porque ele tinha que pagar, se eu não me engano, na sexta-feira, ó. E aí não pagou, no sábado, não sei bem, ele não me explicou muito bem. Mas ele teve 180, de quem é a culpa? Do motorista ou da COV ou da plataforma? Isso tudo a gente aprende que as plataformas, elas não vão nesse momento facilitar para você. Que nesse momento, o que as plataformas vão fazer? Elas vão criar mecanismos para te trazer a corrida, mas nem sempre te trazer a segurança. Então é importante que você abra os olhos.
E esse problema que aconteceu com a Uber, infelizmente pode acontecer com as plataformas. E se você não deixe muito tempo o seu dinheiro preso, o que aconteceu no Banco Dicho é um absurdo. E digo mais, se você hoje buscar saber o Banco Central, tem gente denunciando pro Procon, tem gente que diz que se tiver muitas denúncias no Banco Central, o Banco Dicho pode ser penalizado por conta do que aconteceu. E eu falo para vocês, toda semana que tem um feriado acontece a mesma coisa com o Banco Dicho. E dessa vez aconteceu novamente. E aí eu te falo, dessa vez não aconteceu novamente, aconteceu a pior das situações, porque das outras vezes aconteceu atrasos de 1 hora, de meia hora. Dessa vez foi um atraso gigantesco. Foram 4 ou 5 dias de atraso. Então abre o olho, tente sempre se resguardar, ter uma reserva de emergência. E aí eu volto à pergunta que a gente fez no começo do vídeo. De quem é a culpa? Da plataforma ou do motorista? A culpa é da plataforma. Só que nessa situação que a gente vive, por não ter uma regulamentação, e a regulamentação que fosse boa, ela daria garantia e ia proteger o motorista. Por não ter uma regulamentação de verdade, que protege e ajuda o motorista e que traz responsabilidades para as plataformas, acontece esse tipo de coisa. Aí o motorista tem que entender, a culpa também é do motorista, porque ele tem que ser malandro, esperto, para não tomar golpe e para ter reserva de emergência, porque em qualquer momento ele pode ser passado a perna por um passageiro ou pela plataforma que fica 3 dias sem fazer o repasse de ganhos. E aí o colega que atrasou, né? R$180 pela cofa. Então esse vídeo aqui é uma reflexão. A gente acha e coloca a situação assim, a culpa de quem é? Do motorista da plataforma. A culpa é sempre da plataforma nesse caso. Só que se o motorista não entender, que é como eu falei, se eu começar a andar aqui em Copacabana com meu celular na mão, ou lá na Paulista, ou em qualquer lugar, vai passar um malandro e vai roubar, infelizmente, não é verdade? Então a gente tem que ter estratégias para a gente não se prejudicar, porque nesse país que a gente vive, as coisas são complicadas. E as plataformas se aproveitam porque às vezes não tem regras para elas também. Finalizo o vídeo dizendo para você, estou aqui na cidade do Rio de Janeiro, vim participar de um evento que vai acontecer do 99 Electric Pro. Já tem quase 2 anos que o 99 Electric Pro chegou em São Paulo. No início era uma região pequena, depois se expandiu para mais regiões, né? A categoria de carros elétricos da 99, e oficialmente ela está chegando aqui no Rio de Janeiro e vai chegar com tudo. E aí eu vim participar para saber como que vai ser essa expansão, como vai acontecer isso aqui no Rio de Janeiro. Então eu vim participar de um evento aqui, vim hoje, eu vim embora hoje mesmo. Queria estar de bermuda, regata, óculos escuros na beira da praia, mas eu vim aqui para saber o que vai rolar. E também, se tiver oportunidade, para poder falar e para poder sugerir, que nem lá em São Paulo, eu tive algumas vezes com a 99, no começo era uma área pequena, eu falei, gente, vamos aumentar essa área. Eles aumentaram para a região do Tatuapé, agora aumentaram ainda mais. Me fizeram uma pergunta esses dias, Daniel, o que você acha do 99 Electric Pro? Eu falei, não, tem que colocar em Santo André, tem que colocar em São Bernardo, tem que colocar na ABC, tem que colocar, o passageiro, ele quer andar com o carro. Por que não deixa destravado? Só que aqui no Rio de Janeiro é um pouco diferente, porque aqui tem áreas de risco que estão roubando muito carro elétrico. Então, aqui no Rio de Janeiro tem especificações. E eu vim aqui para saber o que está acontecendo e como vai ser. Beleza, pessoal? Finalizo o vídeo lembrando que está rolando a ação do BYD Dolphin, carro 100% elétrico. E o bilhete premiado, que está aqui embaixo, aqui, ó, tá valendo R$3.000 para quem achar esse bilhete. Também quero dizer que já passamos de mais de 30, acho que nós estamos em 30 e poucos % da ação, quase chegando em 40% daqui a pouco. Tá voando e você pode ganhar um carro 100% elétrico. Hoje nós estamos aqui para falar sobre carro elétrico, para conhecer, para saber o que está se falando sobre carro elétrico. E vamos ver na prática como vai ser. Mas você pode melhorar o seu faturamento, melhorar a sua situação, ganhar um carro que, se você não quiser o carro, você pode alugar R$1.500 por semana, fazer uma renda bacana, e ele pode ser seu às vezes por R$20 se você participar da ação do volante premiado. Então estou deixando o QR Code aqui do lado, link na descrição, participa, e eu quero deixar uma reflexão de tudo que eu falei nesse vídeo. De quem é a culpa? Da plataforma ou do motorista? E aí eu termino falando da plataforma. Só que se o motorista não for ligeiro, como eu falei, infelizmente, se não for ligeiro, às vezes sai no prejuízo. Agora, se você tem câmera de segurança, você faz um boletim de ocorrência. Não tem essa. Se a plataforma não quiser te pagar, vai lá e faz um boletim de ocorrência. Tamo juntos. E o colega que teve o aluguel atrasado, vê se você não tem direito, às vezes, de
de reivindicar isso aí junto à plataforma, porque mandar no suporte da Uber, porque você está pagando juros sobre o atraso da locação por conta do erro do Banco Digio. E será que o Banco Digio vai ser penalizado? Tem muito motorista que denunciou para o Procon e denunciou para o Banco Central também. Isso foi o que me falaram, não sei se é verdade. Quero saber a sua opinião, deixe seu comentário. Tamo juntos, fique com Deus e até o próximo vídeo.